tradicional do evento já, que cada comunicador vai ter seus 15 minutos para fazer a sua fala, para apresentar sua pesquisa, seu artigo, o que quer que seja. E aí, passados esses 15 minutos aí, a gente passa para o apresentador, para o comunicador seguinte. Terminado esse primeiro momento, a gente parte para uma discussão de torno de 30 minutos, 40 minutos, coisa do tipo. Então, a ideia é que a gente tenha aí algo em torno de 45 minutos, 1 hora de apresentação, e depois a gente passa para a discussão, ok? Eu vou comentar rapidamente quem são os apresentadores, comunicadores, mas o ideal é que vocês mesmos, os apresentadores, se apresentem brevemente aí, antes de começar a comunicação, ok? Então, vamos lá. Essa mesa 1 nossa, ela tem o título Adaptação e Formas de Narrar. E aí a primeira apresentação está por conta da Marina Silva e da Márcia Tavares, que vão falar sobre Pessoas Normais, da Sally Rooney, né? Parece que vai falar sobre a ideia de formação aí nessa série, nessa produção fílmica. Seguindo aí a programação da mesa, depois a gente passa para a Thaisa Pinheiro, que vai falar sobre Dois Irmãos, do Milton Ratum, e a adaptação desse romance aí. Vai falar sobre os personagens nessa produção. E aí, em seguinte vai ser o Kleber Araújo Cabral, professor da Uninter, vai falar sobre A Todo Vapor, né? Possibilidades de letramento. E aí, fechando, Ana Paula Andrade vai falar sobre The Last Kingdom e as formas jurídicas. Tá? Eu acho que vale a pena comentar um negócio aqui, que muitas vezes a gente monta a programação do evento como esse, né, pensando numa unidade temática aí das propostas, mas às vezes por questões de logística, alguns proponentes pedem para fazer alguns arranjos. Então, vocês vão observar que nem sempre tem uma uniformidade nos temas, muito por questão, atendendo a pedidos aí dos comunicadores. A gente conseguiu atender a todos, felizmente, nessa edição. Então, assim, perdas e ganhos, né? Às vezes a gente vai ter alguma diversidade de temas, mas isso acaba, de certo modo, muitas vezes enriquecendo a mesa, né? Então, desejo aí a todos nós um bom evento, um bom início de evento, e a gente começa agora, então, as apresentações. Marina e Márcia, vocês estão aí? Posso passar a bola para vocês? Boa tarde. Marina e Márcia não estão conseguindo acessar a reunião. Tá. Vou mandar uma mensagem aqui para a Rei, que é a organizadora, a aluna que está organizando junto com a gente, ver se ela consegue olhar isso. Tá, só um minuto. Tá, vamos ver. Enquanto elas não entram, vamos olhar aqui se a gente pode continuar. E elas apresentem em segundo depois. Thaisa Carvalho, está na sala? Aparentemente não, né? Tá, então vamos seguir. Kleber, eu sei que está aqui. Kleber? Oi, Paulo. Você gostaria que eu, então, desse início à apresentação? Sim, pode ser? A gente começa por você? Claro, perfeitamente. Só um instante. Tranquilo. Enquanto o Kleber vai se preparando aí, pessoal, o ideal é que vocês abram a câmera, né, quem for apresentar, mas é compreensível, né, se a pessoa não puder abrir a câmera. Às vezes a pessoa prefere não, enfim, expor questões da intimidade dela, enfim, da casa. Fiquem à vontade, mas quem puder, acho que fica melhor, fica mais interessante. Então, Kleber, passa a bola para você. Kleber é professor da Uninter aí, especialista em arquivos, Murilo Rubião. Fica à vontade, você tem 15 minutos, meu caro. Joia. Bom, antes de mais, muito grato, Paulo, pelo evento, pela 5ª edição já do evento, né? Eu fico muito feliz de estar aqui. Já, se eu me lembro bem,
segunda ou terceira edição da qual eu participo, né, de diferentes maneiras. Boa tarde a todas, todos e todes, colegas, né, colegues e afins. No caso, como o Paulo mencionou, eu vou apresentar uma proposta de comunicação que está relacionada com um projeto de pesquisa que eu desenvolvo como professor do mestrado e doutorado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional Uninter, tá, de Curitiba. O título da proposta é A Todo Vapor, possibilidades de letramento a partir de uma releitura de clássicos da literatura brasileira. A Todo Vapor é uma websérie, tá, que se encontra disponível na Amazon Prime. E por que eu trouxe ela para a gente conversar? E por que, a partir dela, pensar possibilidades de letramentos, né? Porque eu atuo na área de literatura, minha formação é toda em letras, né? Mestrado, doutorado, pós-doc em estudos literários. E uma questão que é recorrente, eu vejo entre professores de linguagens, é como estimular práticas de leitura com textos literários, ou como dar a ler ou apresentar textos literários, haja vista que a gente se encontra em um contexto imagocêntrico, né? Ou mais voltado para o regime das imagens estáticas ou móveis, imagem estática, fotografias, redes sociais, mas também as redes sociais são os espaços das imagens móveis, principalmente os Reels, né? Os pequenos vídeos de streaming, e pensando como que os serviços de streaming são praticamente dominantes em relação ao texto literário, né? Em relação à mídia, livro, eu considerei pertinente, ou melhor, impertinente, como provocação, trazer a questão do trabalho com séries para promoção de práticas de letramentos ou de apropriações de séries e da literatura como linguagens, né? Porque são, antes de tudo, linguagens. Então, dito isso, eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para colocar algumas provocações e então falarmos do objeto. Vocês conseguem visualizar bem, Paulo? Tá ok? Dá para ver de boa? Tá ótimo. Perfeito. Então aí o título da proposta, né? E aí eu começo com uma provocação feita pela Ana Elisa Ribeiro nesse livro Multimodalidade, Textos e Tecnologias, para começar aí a adentrar as nossas conversas. Ler e escrever tem se tornado cada vez mais uma ação integrada. Não é exagero dizer que vivemos o tempo de escrever em múltiplas linguagens. E escrever é um neologismo que remete também, de certa maneira, àquilo que o Roland Barthes vai chamar de escritura ou de escrileitura para outros, tá? Mas gostaria que a gente pensasse, então, nessa relação de escrever em múltiplas linguagens. E outra provocação mais que pertinente também da Ana Elisa, no livro Escrever Hoje, ou Palavra, Imagem e Tecnologias Digitais da Educação. A questão do acesso ao conhecimento, da formação de leitores e de produtores de textos continua atual, pertinente e relevante. É poder, entre aspas, vamos salientar aí, né? Saber escrever desde a alfabetização, mas antes, desde o contato com materiais escritos. É poder manejar linguagens para a produção de sentidos, seja lendo, seja produzindo textos. É poder a percepção de quantas funções e serventias tem o texto e as palavras, além de outras linguagens, como a imagem ou o som, por exemplo. É empoderar, portanto, oferecer meios para que as pessoas leiam bem, reajam e produzam textos. E as formas de se fazer isso mudaram ao longo do tempo, incluindo-se mudanças tecnológicas. E eu trouxe esses fragmentos para a gente pensar que quando a gente está tratando de letramentos, a gente não está tratando de alfabetização. A alfabetização é a aquisição do código linguístico. O letramento é a apropriação de diferentes linguagens visando ao empoderamento simbólico dos indivíduos. A gente pode conversar depois sobre isso. E quando eu olho para essa questão do trabalho com filmes e séries,
e a relação com textos literários ou com outras disciplinas, eu fico pensando justamente na questão do empoderamento semiótico, em face ou contraponto a esse poder, pensando que se o poder constrange ou obriga a dizer e a produzir e a ler texto de certa maneira, o empoderamento já é a condição em que o sujeito se apropria das condições de leitura, comunicação, produção, difusão de textos, e ao se apropriar, ele também se apropria de si, desenvolve modos de subjetivação ou de construção de si, tá? Problematizando as relações de poder. E aí, considerando essa questão que eu já coloquei do escrever e das múltiplas linguagens, eu considero que é fundamental pensarmos em formação de leitores, ampliarmos a noção de texto, né? O texto não mais restrito ao registro oral ou escrito, mas numa clave mais ampla e multissemiótica ou multimodal, que se estende a imagens estáticas, em movimento e a sons. Né? E aí eu coloco alguns exemplos. E aí, pegando o conceito de texto multimodal ou multissemiótico, a gente pensa em textos compostos de múltiplas linguagens, como que esta apresentação, este contexto, esta fala, né? Tem voz, tem projeção, tem imagem, a gente vai estar tratando de imagens em movimento, né? Porque são textos que exigem várias capacidades e práticas de leitura, compreensão, interpretação, produção de texto. Não, tá falando? Gente, por favor, poderiam desligar o microfone, por gentileza? Obrigado, Kleber. Eu ia falar isso. Aqui, para mim, não aparece quem que é, mas seja quem for, poderia fechar o microfone. Bom, dando Acho que continuidade, quando eu falo, então, na ampliação da noção de texto, para a gente pensar práticas de letramentos, a gente sempre está falando de letramentos múltiplos, né? Por isso, multiletramentos. Então, às vezes, escrever multiletramentos é desnecessário, tratamos de letramentos, portanto, múltiplos. Pensarmos em múltiplas linguagens ou em multissemioses, tá? Ou expansão da noção de texto para repensar a escrileitura. E aí, entrando no objeto, que é a série A Todo Vapor, depois eu vou colocar aqui no chat links para acessar o site da série e também o site do projeto brasileiro Steampunk, no qual ela está inserida, né? Aqui vocês têm o cartaz apresentando os personagens que formam o Partenon místico, né? Nós temos aqui no centro do cartaz Capitu e Juca Pirama. À esquerda de Capitu, temos Bento Alves, que é um personagem do livro do romance O Ateneu, Doutor Benignos, do romance Doutor Benignos, de Emílio Zaluar, Vitória Acauã, do conto Vitória, do livro Contos Amazônicos de Inglês de Souza, e temos Sérgio Pompeu, também de O Ateneu, que faz par romântico com o Bento Alves. Sim, nós temos um romance homoafetivo na série, colocando personagens da literatura brasileira, apresentando essa situação na literatura brasileira. Vocês olham nessa imagem, vocês podem perceber que temos aí dirigíveis, uma atmosfera com muito vapor, que vai relacionar com a ideia do gênero steampunk, né? O que é o gênero steampunk? O steam faz referência à noção de vapor, ou de um contexto em que a tecnologia a vapor é mais importante do que a tecnologia da eletricidade, tá? E o punk diz respeito a um universo decadente, tá? Uma realidade suja, corrupta e decadente. Pensem em Blade Runner, pensem também nos filmes de Sherlock Holmes, tá? Que a gente tem essas cidades, Sin City é um ótimo exemplo, cidades escuras, com muitos becos, pouca iluminação. E aí, isso aqui nesse slide mostra uma síntese, que a todo vapor, que está dentro desse universo da série brasileira de Steampunk, se passa em um Brasil retrofuturista, que é o quê? Um passado alternativo, tá? É um Brasil do século XIX, mas que tem dirigíveis, onde tecnologia a vapor vai conviver com eletricidade, com magia, tá? Onde vão se passar histórias de fantasia, misticismo, horror e policiais, tá?
E aí tem essa proposta, se o nosso país tivesse evoluído de um modo diferente, se as máquinas tivessem avançado além dos nossos sonhos, né? Se os nossos heróis vivessem no mesmo universo, né? São as perguntas que a série propõe, recriando personagens da literatura brasileira nesse cenário retrofuturista, tá? Em que demônios convivem com robôs, com dirigíveis, e nós temos uma liga extraordinária formada por personagens canônicos da literatura brasileira. A série tem 3 romances. O primeiro é A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luisson, que é uma recriação da figura do Jack Stripador, só que no Brasil do século XIX, tá? Que a gente vai ter personagens como o escrivão Isaías Caminha, né, de Lima Barreto, junto com Capitu, com Sofieri de Azevedo e outros. Temos o Partenon Místico, que é o segundo romance, e o terceiro, que é Juca Pirama, Marcado para Morrer, tá? A Lição de Anatomia se passa em Porto Alegre dos Amantes, que é um nome ficcional criado, tá, pelo autor. Partenon Místico também se passa em Porto Alegre. E Juca Pirama já se passa em São Paulo, os transeuntes apressados. Aqui nós temos, isso já é um material desenvolvido pelo Enéas, que é um professor de estudos literários da Federal de Santa Maria, tá? Que ele teve a preocupação de criar todo um kit didático para apresentar esse universo, tá? E aí, aqui ele apresenta quem são alguns dos personagens, né? O Dr. Benignos, a Vitória Cauã, o Sofieri Azevedo, o Isaías Caminho, o Sérgio Pompeu e Bento Alves. Aqui personagens do Cortiço, né? Pombinha, Rita Baiana e Leoni. E aqui alguns dos vilões literários, tá? Como Simão Bacamarte, do Alienista, que é um alienista psicótico ou psicopata. Né? Temos o diretor Aristarco, que é o personagem, que é o diretor do Ateneu, tá? Que é o grão-ancião da ordem positivista. Temos o João Romão, que é um comerciante inescrupuloso, que é também de O Cortiço. E vamos ter outros, como o infame bispo da Igreja do Diabo, que é o personagem Bentinho, Bento Santiago, nosso querido Bento Santiago de Dom Casmurro, tá? Tudo isso para pensar como tornar um texto literário acessível e mais interessante aos estudantes, né? Já que a gente escuta tanta resistência à leitura literária, né? E aí, o Enéas ele elabora esses conteúdos transmídia educacionais disponíveis gratuitamente no site, tá? Do projeto Brasiliano Steampunk. Aqui é só uma parte do que isso que eu acabei de mostrar se encontra nesse suplemento escolar, e em arquivos Transmídia PEC tem outros materiais. Esta outra imagem diz respeito a conteúdos acessíveis no site do Brasiliano Steampunk ou por QR Code que está encartado no romance O Partenon Místico. E qual que é a questão aqui? É um projeto transmídia, e o transmídia se caracteriza pelo quê? Por ser uma narrativa expandida. Em que sentido? Que ela não só extrapola o formato do objeto livro, dessa mídia que é o livro, como também extrapola a narrativa apresentada no livro, tá? Que é uma narrativa então que se desdobra em outras frentes não contempladas no livro, aproveitando e trabalhando o que cada uma dessas linguagens, o audiodrama, os quadrinhos, os mapas, páginas perdidas, que são páginas de diários, tá? O jogo de RPG, a própria websérie, apresentando então trabalhos com outras linguagens, o que leva a gente a pensar na questão das multissemioses, né, ou da concepção expandida de texto, que vai trabalhar então outras competências e habilidades dos estudantes, tá? Visando a quê? Tornar mais atrativo o trabalho com o que a gente chama de texto, que aí leva a gente a colocar, por exemplo, mas o que é texto para você? Para você é só a letra estampada no papel, na página do Word, na página na tela do seu telefone? Então, texto é muito mais do que só isso, né? Aqui outro exemplo são os áudios dramáticos, que são leituras teatrais, né, dramaturgizadas, né? E alguns mapas inventados sobre os lugares desse universo ficcional, que é muito amplo, que é um universo em expansão, tá? Ainda não se concluiu,
Aí aqui outro exemplo de conteúdos transmídia, que são os quadrinhos, tá? Todos eles com personagens que estão na série, que desdobram e preparam aventuras dos episódios que estão na série. A série tem só uma temporada por enquanto, a segunda está sendo rodada, tá? Aqui outro exemplo de conteúdos que são contos com alguns personagens, tá? Da série, apenas o Bento Alves consta na série. O Sofieri e Dante ainda não apareceram. E Dante é curioso porque é uma mulher que cria um pseudônimo, que é o Dante D'Agostini, para veicular narrativas ficcionais. Depois ela desfaz essa farsa, se apresenta como uma mulher que é a Beatriz de Almeida e Souza, que é uma homenagem ao poeta Cruz e Souza, que é uma escritora de romances policiais e é uma feminista nesse universo retrofuturista. Tá? Aqui mais alguns exemplos de conteúdos transmídia, tá? Que já é o jogo de cartas, o RPG, né? E para não ficar muito só na fala, muito monocórtico, dá espaço também para a gente poder conversar melhor com mais calma, eu vou deixar os links aqui, tá? Para vocês, do Brasiliano Steampunk e o link da A Todo Vapor e o convite para que vocês topem embarcar nessa proposta de, afinal, que estratégias a gente pode, ou que mídias ou que recursos a gente pode lançar a mão para pensarmos práticas e eventos de letramentos. Tá? Agradeço a todos vocês o interesse e a paciência. Eu espero que eu não tenha extrapolado o meu tempo. Muito grato. E é isso. Muito obrigado, Kleber. Como sempre, claro e com densidade. Muito bom, velho. Proposta super arrojada. Daqui a pouquinho a gente troca ideia, então, sobre sua apresentação. Vamos ver aqui se os outros participantes, as outras participantes entraram. E, se for o caso, a gente dá continuidade. A Marina Silva e Márcia Tavares estão na sala? Sim. Ok. Então, passo agora a bola para Marina Silva Nóbrega e Márcia Tavares, que vão falar sobre pessoas normais da Sally Rooney. Vocês têm 15 minutos aí para a apresentação. Certo. Você pode me confirmar se consegue me ouvir? Sim, te escuto. A câmera está fechada, mas o áudio está funcionando bem. Ok, obrigada. Agora Vou abri. apresentar aqui. Eu ativei minha câmera, mas ela não estava funcionando aqui, tá? Tem uma mensagem que não é possível acessar a câmera, mas aqui para mim está aberto. Então, pode ser que em algum momento da apresentação ela apareça. Ok, tranquilo. O seu áudio está ótimo, de todo jeito. Tudo bem. Ok, vamos já início. Boa tarde, pessoal. Me chamo Marina e estou acompanhada da professora doutora Márcia Tavares. E nosso trabalho é intitulado Build This Woman, uma leitura da adaptação de Pessoas Normais da Sally Rooney. Então, nós somos do Programa de Educação Tutorial de Letras, o PET Letras da Universidade Federal de Campina Grande, e o nosso trabalho ele se constitui em uma hipótese sobre a narrativa, né, sobre o romance Pessoas Normais, de ser um romance de formação, isso a partir da investigação de marcas desse tipo de romance no livro. Então, nosso objetivo aqui é uma análise comparativa do romance de 2019, da autora irlandesa Sally Rooney, com a adaptação para a série Normal People do stream europeu Hulu, né, de 2020. E aí, nossa análise se fundamenta em Hutcheon sobre adaptação, Bakhtin sobre romance de formação, em Winnicott para a categorização dos personagens e de seu processo de amadurecimento. Bom, no primeiro momento, a gente vai fazer a revisão de alguns dos conceitos, até porque nós estamos fazendo investigação de hipóteses sobre a transposição do Pessoas Normais, e aí, só para a gente revisar, a gente comenta a adaptação em romance e formação. Da Hutcheon, nos interessa principalmente a ideia da
do processo de adaptação e do entendimento da adaptação como um produto, né? Pode passar, Marina. Outro ponto que eu trago também da Hutchison é a ideia da história como um denominador comum, núcleo de que é transposto para outras mídias e gêneros, cada qual trabalhando diferentes vias formais, além de diferentes modos de engajamento. A gente vai perceber isso em alguns momentos da série, que a gente percebe que o modo de contar, de mostrar, o de interagir, são direcionados para os leitores, e no caso, os espectadores, daquele veículo, né? Então, no caso da série, nós vamos perceber que esses modos de engajamento serão trabalhados de forma diferente. Além disso, a gente percebe que a adaptação também, em linhas gerais, tem equivalências relacionadas aos signos para avaliar os vários elementos da história. Os temas, os eventos, o mundo que aparece ali, os personagens, a motivação, os pontos de vista, as consequências e contextos. Então, uma série de elementos e aspectos que se configuram como importantes para a gente poder olhar para eles com mais detalhe a partir do entendimento da adaptação. Pode passar. E um outro dado, além desse da história, desses elementos relacionados a como ela se configura na adaptação, nos interessa também prestar atenção nos personagens, né? Como é que eles são retomados na adaptação e, principalmente, quais os efeitos retóricos e estéticos dos textos narrativos e performativos, porque eles estão diretamente relacionados à imaginação dos receptores. Então, é comum que a gente espere encontrar na adaptação os pontos que fazem a relação com o texto de partida e, principalmente, como é que esse reconhecimento pode ser feito. Pode passar, Mar. Sobre o romance de formação, a gente retoma principalmente Bakhtin, considerando as delimitações gerais de princípios de composição, né, de concentração no enredo, e a gente vai perceber que na série a concentração do enredo é bem forte, e o processo de educação das personagens. Além disso, a presença do elemento de desenvolvimento, né, a formação é o centro do personagem no romance. No caso da nossa investigação, a gente tem alguns questionamentos, inclusive percebendo como é que a apropriação e a reorganização desses princípios gerais, dessa delimitação geral do Bakhtin acontece. Pode passar, Marco. Saindo do conceito inicial de Bildungsroman, né, que representa a formação do protagonista no seu início, a trajetória em direção a um grau determinado de perfectibilidade. Daí a gente já percebe que o Pessoas Normais vai apresentar algumas informações diferentes disso, já que a gente vai prestar atenção que, por se tratar de uma narrativa moderna, há alguns dados do romance que não se adequam a isso. Daí já vem o nosso questionamento. Né? Apesar de permanecer o dado de formação do protagonista, a gente tem novas possibilidades de pensar nisso. O último trecho em destaque também nos interessa, porque há, sim, nos nossos protagonistas, possibilidades de cenas e paisagens de uma cultura específica, né, de uma maneira de pensar, e inclusive de costumes que, em alguns momentos, não são relacionados só ao local, mas à universalidade dos personagens. Pode passar, Marco. Há algumas classificações que o Bakhtin traz sobre o romance de formação, ele traz 5 classificações, embora elas não estejam completamente desligadas e sejam modos separados de uma maneira muito evidente com relação às diferenças, eles apresentam alguns dados que interessam para a gente pensar nessas diferenças menores. Então, assim, a gente tem alguns romances que podem estar mais relacionados ao modelo tradicional do Bildungsroman, que acompanha o personagem desde uma infância até um amadurecimento, com marcas específicas, e os biográficos, entre outros,
nós chamamos atenção para, no nosso caso, o Bildungsroman seria mais de uma formação cíclica, né, que mantém uma relação entre as idades e que teria muito a ver com o momento de formação que vai do idealismo juvenil a uma natureza de uma natureza sonhadora, a sobriedade madura e o praticismo da vida adulta. Os nossos personagens até saem de um certo idealismo juvenil, mas nós vamos perceber que há algumas situações em que eles voltam para se questionar que essa resignação, esse ceticismo pode ser questionado. Em compensação, nós percebemos no romance em estudo que os ritos de iniciação, como morte, sexo, trabalho, mudança de espaço, também estão presentes. Então, esse é o tipo de romance, né? Esse romance de formação cíclica, nos interessa para perceber essa vida como uma experiência. A gente vai perceber que isso acontece no romance e como ele se transmuta também para a série, com algumas marcas bem específicas do formato, né, que pretende também alcançar, e a gente entende também isso, um público maior. Então, falando um pouco agora sobre o livro e a adaptação, a autora ela é uma escritora e também roteirista irlandesa. E o romance Pessoas Normais é uma obra do nicho, que é importante a gente frisar aqui, do nicho da literatura para jovens adultos. Então, ele ganhou alguns prêmios, ele foi bem recebido lá fora. Então, ele ganhou o livro do ano, o Costa Novel, de melhor romance também, e o livro de ficção do ano, assim que foi lançado. Então, a gente decidiu apresentar um enredo para depois a gente discutir um pouco sobre uma cena específica da série, já que não daria para discutir ela toda aqui nessa apresentação. Então, entre idas e vindas, a relação de Merryn e Connell é construída ao longo dos anos. Desde o ensino médio no interior da Irlanda até a universidade em Dublin, é possível observar a mudança e o amadurecimento dos personagens diante dos espaços no quais estão situados. Durante o ensino médio, Connell é o popular e tem a vida social, e Merryn é uma aluna solitária, estranha e que não tem amigos. Eles se encontram todos os dias no colégio, além dos encontros ocasionais na casa dos pais de Marion, quando Connell vai buscar sua mãe que trabalha como diarista para os pais da jovem, mas fingem não se conhecer. Eles descobrem uma conexão estranha e indelével em uma relação que não deve ser exposta. Se distanciam e se reencontram um ano depois em Dublin, o novo mundo para ambos, onde se reconhecem o quanto significam um para o outro e permanecem próximos, ainda que algumas situações impliquem a distância. Então, aqui está o livro, que a primeira edição foi de 2018, e a capa da série, que é 2020. É baseado no romance, e aí a gente trouxe algumas informações a nível prático sobre a série, que é uma produção da BBC com o stream europeu da Hulu. É uma série que conta com 12 episódios, e ela foi estreada em 2020, e tem direção do Lenny, da Hit, e a produção da Catherine McGee. O roteiro, a autora também participou da construção dele com mais dois escritores, então isso é um dado interessante, porque além de ser roteirista, ela foi produtora executiva da série, então ela de fato acompanhou esse crescimento e o desenvolvimento dessa produção. E o Paul, que interpreta o Connell, ele ganhou como o melhor ator pela atuação dele na série. Então, trouxemos aqui um trecho do livro que ele foi adaptado para a série e decidimos recortar esse trecho porque ele mostra exatamente um diálogo em que os personagens eles percebem essa mudança tanto de tempo quanto de espaço que eles vivenciaram e o que isso implicou neles. Então, nesse trecho, eles vão conversar sobre algo que aconteceu durante a adolescência deles, que é um ano antes. Eles estudam juntos no ensino médio, eles se distanciam e eles voltam a se encontrar na universidade. Então, no livro está assim: em vez de voltar para casa naquela noite, Connell foi ficar na dela. Ficaram deitados na cama, olhando o teto e conversando. Até então, sempre tinham evitado discutir o que ia acontecer entre eles no ano anterior, mas naquela noite, Connell disse: os seus amigos sabem de nós? Marianne hesitou. O que de nós? Acabou dizendo. O que aconteceu na escola e tudo mais. Não, eu acho que não. Talvez tenham percebido alguma coisa, mas nunca contei para eles. Por alguns segundos, Connell se calou. Ela estava sintonizada com o silêncio dele na escuridão. Você sentiria vergonha se eles descobrissem? Ele perguntou.
Em certo sentido, sim. Ele se virou nesse momento, então não estava mais olhando para o teto, mas de frente para ela. Por quê? Ele perguntou. Porque foi humilhante. Você está falando, tipo, o jeito como eu te tratei. Bom, ela confirmou. E o fato de eu ter tolerado. Cuidadosamente, tateou uma busca da mão dela sobre a coxa e ele deixou que ela segurasse. Um arrepio percorreu seu maxilar e ela tentou fazer com que sua voz soasse leve e bem-humorada. Os capítulos no livro eles não são numerados, eles são datados. Então, o capítulo é 3 meses depois, em fevereiro de 2012. É o primeiro ano deles na universidade. E a cena está no episódio 5, entre o minuto 12:40 e o 17:10. É um longo diálogo que eles têm na cena e é bem diferente porque no trecho do livro eles estão deitados na cama e conversam sobre isso. Então vem à tona esse assunto. Na série, eles estão na casa da Marian, que é essa personagem aqui, e eles estão conversando sobre a universidade. A Marian vai falar que ele é uma estrela no curso que ele tá, que é letras em inglês, e que como é para ele ser essa estrela, ser um aluno notável. E aí ele fala que não é bem assim, que ele não se acha isso tudo, e ele vai falar sobre os momentos da vida dele. Então ele acha que são dois momentos totalmente distintos. A vida dele na escola e a vida dele na universidade é como se fossem de pessoas diferentes. Ele não consegue encontrar um ponto entre elas. E ele se acha muito só e ainda muito perdido na universidade. E ele vai perguntar para ela se os amigos dela é o diálogo exatamente como está no livro, mas em um ambiente diferente. Se os amigos delas descobrem, se os amigos sabem sobre a relação que eles tiveram. E ela diz que não. E aí ele também pergunta: teria vergonha se descobrisse que a gente saía no colégio? E aí ela fala que teria, de certa forma. E ela reconhece que foi humilhante o jeito que ela tratou, que ele tratou ela, porque o Connell despreza a Marian dentro do ensino médio inteiro e eles não podem, ela não pode falar sobre essa relação que tem com eles. E é uma relação que passa por idas e vindas e por muitas mudanças, tanto de espaço quanto da construção dos personagens, no sentido que eles vão mudando ao longo do tempo. Eles têm uma necessidade muito grande de sair de casa e eles saem de casa e o que é que isso representa para eles. Uma hora eles se encontram no ambiente que eles estão e outra hora eles não se encontram. Com as pessoas também que eles se envolvem, são outras relações e são outras maneiras de atuar no mundo. Então, isso é muito significativo dentro da série e isso é muito bem construído. Então, tem um dado também que o texto, ele lembra muito um roteiro. Então, a gente tem uma visualização muito grande quando a gente está lendo e isso foi muito bem representado e construído na série. Tanto os personagens quanto os ambientes que a gente vai vendo são muito próximos daquilo que a gente leu e isso é interessante pensar em como as linguagens são transpostas de um livro, de um romance para uma mídia que é uma série. Pessoal, aproveitando a lacuna aí, vocês precisam de mais quanto tempo para fechar? Só tem mais Só é isso, só as das considerações finais. considerações finais. Tranquilo. Porque ele está com atraso, aí quando a gente passa aqui, ele demora para chegar. Tá bom. Bom, nossos comentários finais, né? O produto final da adaptação permanece concentrado nos elementos de enredo e personagem. Há pouca condensação dos eventos e modificação das cenas. A gente tem alguns detalhes, de fato, que são utilizados de maneira uma condensação de uma ou outra situação ou uma apresentação diferente, né? Como a Marina falou, os capítulos são nomeados pelas datas, né? Com meses e ano, e a gente tem alguma modificação, mas que não altera a sequência dos acontecimentos. A perspectiva permanece entre os dois personagens, o que é muito significativo na adaptação, né? A gente continua tendo a perspectiva da Marianne e do Connell. A atmosfera angustiante e tensa de alguns diálogos recebe maior significação, né, a partir dos elementos plásticos. Há muito uso de sombras e cores muito amainadas pelas luzes artificiais, né? Os elementos de filmografia, como o plano americano e o close, em boa parte das cenas, também faz com que essa sensação se amplie. Pode passar, Mar.
Isso com relação à adaptação, né? Com relação à perspectiva sobre o romance de formação, a gente tem também, que seriam os nossos questionamentos, né? O que a gente imagina que seja também uma apropriação da autora, da Sally Rooney, tem mais a ver com o fato de como os personagens caminham durante essa formação, né, do que, de fato, com uma filiação muito forte ao que o Bakhtin traz. Eu acho que não foi, Marina. Você passou? Passei sim. Não apareceu aqui. Mas eu posso continuar. Então, quanto aos aspectos sobre a caracterização, como ela falou, a gente vê que os personagens respondem por uma associação concentrada no tempo e no espaço e na permanência de alguns conflitos. E a escrita da série, enquanto romance e o roteiro, ela aponta também para uma apropriação do bidisramas masculinos, mas de uma direção subversiva, porque enquanto os protagonistas, eles alcançam um tipo de integração social e um certo nível de coerência, no final da narrativa do romance da série, resulta em um tipo de fracasso, quando muito em um sentido de coerência pessoal, que se torna possível apenas com a não integração do personagem em seu grupo social. Então, a gente não tem um final fechado ou de um herói, na verdade, de um personagem feliz e concretizado. A gente tem um final diferente disso. E aqui estão as nossas referências. E obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Joia, pessoal, muito bom. Obrigado, Marina Silva e Márcia Tavares. Agradeço aí a contribuição, a comunicação, muito bacana. Daqui a pouquinho a gente faz a discussão sobre. Vou colocar aqui o negócio no chat para marcar o tempo. Então, vendo a programação aqui, Cléber já apresentou, Marina e Márcia também. Agora a gente segue, se tiver aí, Thaisa Pinheiro Carvalho. Tá aí? Oi, estou aqui sim. Me escuta? Joia. Escuta, Thaisa. Muito bem. Então tá. A Thaisa que vai falar sobre o texto do Ratum, Dois Irmãos, e o roteiro televisivo, uma adaptação. Thaisa, você tem 15 minutos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu não estou conseguindo ativar a câmera. Se você conseguir, eu te agradeço. Eu acho que daqui eu não consigo acessar a sua câmera, assim. Eu acho que... Mas o áudio está funcionando bem, então... Talvez então precisasse sair e entrar de novo, assim, da sala. Mas... Melhor não, porque foi uma luta aqui para conseguir entrar. Mas pois tudo bem. Infelizmente, eu não estou conseguindo compartilhar os slides, porque aqui diz que eu não estou habilitada para isso. Mas qualquer coisa, você me avisa se falhar alguma coisa aqui do áudio, tá bom? Avisa, pode deixar. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Thaisa. E a pesquisa que eu vou apresentar se chama As Personagens no Romance Dois Irmãos e no Roteiro Televisivo Adaptado. Essa é uma pesquisa que faz parte de um estudo mais amplo, né, que eu iniciei anos atrás, lá em 2017 ainda, e depois eu desenvolvi essa pesquisa num programa de mestrado, onde eu abordei a adaptação do romance Dois Irmãos para o roteiro da minissérie televisiva. Eu já tinha visto alguns trabalhos sobre a adaptação diretamente para a minissérie, mas não para o roteiro. Então, a minha ênfase, ela é no roteiro. Bom, o romance Dois Irmãos, ele foi escrito pelo Milton Ratum e foi lançado no ano 2000. Já a minissérie Dois Irmãos, ela foi roteirizada pela Maria Camargo e foi exibida pela Rede Globo em 2017. E naquela pesquisa mais ampla que eu desenvolvi antes, eu abordo vários outros elementos do processo de adaptação do romance para o roteiro, né? Mas aqui, nesse trabalho que eu apresento hoje, eu fiz um recorte para falar especificamente das personagens, enfatizando as continuidades e as transformações que essas personagens passaram de uma narrativa para outra, né? Então, a gente percebe que, nesse estudo, o que está sendo apontado são alguns aspectos gerais da criação de personagens em narrativas literárias e em narrativas audiovisuais, mais especificamente para roteiro. E também eu faço uma ênfase aqui nas especificidades
desses dois diferentes textos, né, o literário e o audiovisual, com relação às particularidades desses diferentes textos e como essas diferenças elas vão influenciar a criação dos personagens. Então, sobre as especificidades desses dois textos, é interessante a gente pensar no que a Linda Hutton diz a respeito disso. Ela fala que a nossa relação como leitor com a narrativa literária, essa relação começa no campo da imaginação, que é simultaneamente controlado pelas palavras selecionadas que conduzem o texto e liberado dos limites impostos pelo auditivo ou visual. Nas adaptações, passamos da imaginação para o domínio da percepção direta, com sua mistura tanto de detalhe quanto de foco mais amplo. Essa foi uma citação direta da Hutton, né? E, então, como a narrativa literária, ela se estrutura, de acordo com a Hutton, ela se estrutura no modo contar, ou seja, a narrativa literária, ela se apoia unicamente na palavra escrita. Então, nesse modo contar, o leitor tem na imaginação dele a percepção física dos personagens, dos espaços, assim como ele também pode completar as lacunas que o texto literário deixou, né? Já um filme, ou uma telenovela, ou uma série de TV, ou streaming, ela se estrutura no modo mostrar. Esse modo mostrar, de acordo com a Hutton, tem a ver com os elementos da narrativa, com os personagens, os espaços, as indicações do tempo, que são transmitidas diretamente aos espectadores no modo visual e sonoro. Então, no texto literário, os fluxos de consciência dos personagens, as percepções que esses personagens têm a respeito de si, delas mesmas e do mundo, são criados pelo autor, completados na imaginação do leitor. E devido às diferenças, tanto técnicas quanto artísticas, da elaboração da narrativa audiovisual, todo o universo ficcional daquelas personagens literárias, ele tem que ser transformado em imagem e som para ser exibido. Então, como uma outra teórica que a Lia Sérgio aponta, adaptar implica mudar, implica um processo que demanda repensar, recontextualizar e entender como a natureza do drama no meio audiovisual ela é intrinsecamente diferente da literatura. E em se tratando da criação dos personagens em narrativas literárias, eu chamo também o teórico Antônio Cândido, que aponta que os personagens elas constituem um dos elementos centrais de um romance. Ele diz que a personagem representa a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificação, projeção, transferência e etc. O personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos. Essa também foi uma citação direta do Cândido. E o Cândido ele também enfatiza que a estruturação do enredo tem o poder de conferir um significado pleno para os personagens, ao criar a verossimilhança. Então, com relação a isso, o Cândido afirma que a verossimilhança no romance depende dessa possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação fantasiada, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem. Então, assim, a aproximação da personagem com a realidade, de modo que ela possa ser vista como se fosse um ser humano real, é o fator que propicia a adesão por parte do leitor, segundo o Cândido. E quanto mais bem estruturada e mais Thaisa. Thaisa. Pessoal, vocês estão ouvindo a Thaisa? Ou ela cortou geral ou cortou só para mim? Ouvindo. Não estou ouvindo. Ok, agora seu áudio tinha cortado pelo menos para mim aqui, Thaisa. Agora eu estou te ouvindo. Desculpa, pode continuar, por gentileza. Thaisa, tá por aí? Thaisa. Cortou geral, né, Kleber? Tá, obrigado por ter falado. A Camila também. Oi, foi agora?
Agora voltou, Thaís. Ai, desculpa, não sei se é a conexão ou se é o computador emprestado que eu estou usando, mas vamos lá. Acontece. Não sei se chegou a ouvir quando eu estava falando da questão da verossimilhança do Antônio Cândido. Chegou essa parte, não? Para mim, parou tem mais ou menos 1 minuto, mais ou menos. Então, acho que foi antes disso. Eu vou retomar rapidinho aqui, tá? Eu estava falando a questão que o Antônio Cândido, quando se trata da criação de personagem para narrativa literária, o Antônio Cândido aponta que as personagens literárias constituem um dos elementos centrais do romance e que elas representam a maior possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificação, projeção e transferência. Então, a personagem vive o enredo e as ideias e os torna vivos. Essa é uma citação direta do Cândido, né? Que ele está falando sobre a questão da estruturação do enredo ter o poder de conferir um significado pleno para os personagens, ao criar a verossimilhança. E sobre a verossimilhança, o Cândido afirma que ela, no romance, depende da possibilidade de um ser fictício, ou seja, uma criação fantasiada, comunica a impressão de realidade, de verdade existencial. Então, podemos dizer que o romance ele se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestado através da personagem, que é a concretização desse, né? Então, assim, o que ele está falando é que a aproximação da personagem com a realidade, de modo que ela possa ser vista como se fosse um ser humano real, é o fator que propicia a adesão por parte do leitor. E quanto mais bem estruturada e mais crível for uma personagem, maior será a capacidade dela ser compreendida pelo leitor. E nessa questão aqui da importância da compreensão da personagem, eu trago aqui de volta a teórica Lia Seder, quando ela fala sobre a criação de personagens e roteiros audiovisuais. E ela fala sobre a importância dessas personagens serem compreendidas e que elas gerem identificação e simpatia. E essa identificação e simpatia que a autora fala, elas são no sentido de que, independentemente de se o público vai aprovar ou não as ações das personagens, ele vai conseguir entender as motivações dela, né? Então, assim, no caso da adaptação dos personagens do Romance dos Irmãos para o roteiro da minissérie televisiva, o que a gente pode perceber é que, a maioria dos traços físicos e psicológicos que aquelas personagens apresentavam na narrativa literária também se encontram no roteiro. E a gente pode perceber que, além dessas continuidades, também foram feitas algumas transformações que o roteirista achou interessante, achou necessárias. Tem um áudio vazando aí. O John quer conversar com você. Oi? Tem um áudio vazando. Deixa eu ver se eu descubro onde que é. Peraí. Posso continuar? Peraí. Pode. Deixa eu ver. Acho que pode. Acho que agora tá ok. Acho que parou. Tá bom, obrigada. Eu agradeço. Então, assim, no caso da adaptação dos personagens do Romance dos Irmãos aqui para o roteiro, teve essas continuidades, né, em relação ao texto literário, também teve transformações que foram necessárias, que a roteirista fez. Então, por uma questão até do tempo de apresentação aqui, da comunicação aqui no evento, eu fiz mais um recorte, eu não vou abordar todos os personagens de destaque dessas narrativas, vou dar ênfase só aos protagonistas, que são os irmãos gêmeos Jacob e Omar. Então, assim, só para fazer uma contextualização da história, o enredo tanto do romance quanto do roteiro, do roteiro aqui da minissérie Dois Irmãos, eles apresentam os gêmeos Jacob e Omar, que eles são dois gêmeos idênticos na aparência física, mas eles têm personalidades opostas. O Jacob, ele sempre foi tranquilo, responsável, afetuoso e um tanto medroso. Thaís, acho que o seu áudio cortou de novo. Você tá me ouvindo? Thaísa? Você me ouve? Muito grande, que é um dos principais elementos que estruturam essa personagem. Então, assim, pode ver é que da passagem do romance para o roteiro, a diferença da personalidade dos gêmeos continua. E aqui no romance do Ratum, eu vou citar 2 trechinhos que dá para perceber essa diferença
da personalidade deles, a forma como eles foram estruturados na narrativa literária. Então, um trechinho diz o seguinte: quando chovia, os dois trepavam na seringueira do quintal de casa, e o Omar, ele trepava mais alto, se arriscava, mangava do irmão, que se equilibrava no meio da árvore, escondido na folhagem, agarrado ao galho mais grosso, tremendo de medo, temendo perder o equilíbrio. Então, o Jacob, ele não tinha essa coragem de fazer as coisas que o Omar fazia. E na fase adulta, essas diferenças também permaneceram. Também aqui no romance eu trago mais 2 trechinhos para marcar essa diferença de personalidade dessas duas personagens. O Jacob, ele era capaz de esconder tudo. Era um homem que não se deixava expor, revestido de uma armadura sólida. De um filho assim, podia se esperar tudo, a citação direta. O Omar, ao contrário, se expunha até as entranhas. Então, como eu falei, isso aqui são trechos do romance, para marcar a diferença de personalidade entre eles. Agora, aqui no roteiro, eu trago outros trechos, também para marcar a diferença de personalidade entre eles. E uma forma como a roteirista criou as cenas para marcar essa diferença de personalidade, às vezes até com cenas que não estavam no romance, mas a ideia estava no romance, então ela criou cenas para marcar essas oposições, né? Então, na cena do episódio 6, cena 42, ela cria um trecho em que o Omar corre sob a chuva e se joga no rio. As águas estão agitadas, há correnteza, mas ele não tem medo. Enquanto isso, Jacob fica só olhando. Então, essa é uma forma visual de mostrar a diferença entre eles. Se lá no romance estava escrito direto que eles têm personalidades opostas, aqui foi uma maneira de criar uma visualidade para isso. Tem uma outra cena aqui no roteiro que marca a questão da violência do Omar, que durante a adolescência ele sente ciúmes do Jacob pelo Jacob ter conquistado a menina que ele queria. Então ele agride o Jacob, na cena 17, episódio 2, ele se levanta e avança em direção ao Jacob e à menina. E no caminho ele derruba cadeiras, pega uma garrafa, quebra e corta com o vidro o rosto do Jacob, sem dar tempo de qualquer reação para o irmão. Então, depois que o Omar comete essa agressão contra o Jacob, acontece tanto na narrativa do romance quanto do roteiro, que os pais do Jacob e do Omar, que são Zana e Halim, os pais, eles ficam com medo que aconteçam novos episódios de violência. Então, o Halim, ele sugere que os meninos vão ficar um tempo no Líbano, com a família dele. Só que a Zana, por gostar muito do Omar, ela cria uma artimanha para que só o Jacob viaje. Então, ela fica lá cuidando do Omar, o filho querido dela. Isso cria mais um grande motivo de rancor para o Jacob. E quando o Jacob cresce, esse rancor ele é demonstrado no roteiro por mais uma passagem aqui, que ele retornou do Líbano, depois de alguns anos, já está na casa da família dele, aqui no Brasil, e os vizinhos estão reunidos para comemorar a volta dele. E um dos vizinhos pergunta se ele sente saudades do Líbano. E nesse momento, o Jacob, por mais calmo que ele sempre seja, ele tem uma transformação visual de feição no rosto, que ele fica muito nervoso, e ele fala que ele não conheceu o Líbano, que mandaram ele para uma aldeia, e que o tempo que ele passou lá ele quer esquecer tudo, mas tem uma coisa que ele não esquece. E isso que ele está querendo dizer que não esquece é o que permeia toda a narrativa do roteiro, que foi levado para a minissérie, né? Que é a questão do ressentimento que ele tem com a mãe dele, por ele ter sido afastado de casa, ter sido mandado embora, ter sido rejeitado. Bom, enfim, tem muitas outras coisas que eu gostaria de abordar, mas não vai dar para a questão de recorte, pela questão do tempo aqui da apresentação. Então, esses foram só alguns dos exemplos da estruturação daquelas personagens literárias no roteiro televisivo. Como eu falei, eu fiz questão de dar ênfase ao roteiro, porque é uma das coisas que eu estudo já faz alguns anos. E tinha muitos outros aspectos que eu queria abordar aqui, mas não vai dar pelo tempo. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês e eu encerro minha apresentação por aqui, tá? Qualquer dúvida, eu deixo meu e-mail. Muito obrigada. Ok, obrigado, Thaisa. Dando, então, prosseguimento às apresentações, a gente fecha agora as comunicações se Larissa Priscila e Ana Paula Andrade estiverem
na sala. Elas estão? A última informação que eu tinha recebido é que elas não tinham conseguido entrar. Então, estamos sem sinal. Acho que não estão, né? Se elas não estiverem, a gente passa para a discussão de uma vez. Bom, vou guardar um segundo aí para ver se elas respondem, senão a gente passa para a discussão. Bom, depois a gente vê isso, então. De certo modo, a gente vai manter, então, a unidade do tema aí, que é basicamente romance de formação e adaptação aí. Tá, ok, então vamos lá. Bom, a minha colocação aqui para a gente começar essa conversa, né, ela passa pela questão da adaptação, que eu acho que permeia os 3 trabalhos aí. A grande referência moderna, assim, ou pelo menos a primeira principal, é um filólogo alemão, né, o Friedrich Schleiermacher, lá no texto dele sobre os diferentes métodos de traduzir, que ele vai falar, né, que tem 2 possibilidades de tradução, né? Uma, aquela tradução estrangeirizante, que leva o leitor para fora, e aquela domesticadora, que traz o leitor, que mantém o leitor aqui, né? E é o tipo de raciocínio que dá para a gente usar também nas adaptações. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, né? Porque muitas vezes as críticas que aconteciam em torno das adaptações e das traduções é que elas não davam conta do objeto literário, né? Que o objeto literário ele seria mais denso, mais rico do que as traduções, as adaptações, que seriam simplificadoras. E, de certo modo, uma das críticas a essa visão é feita aqui no nosso colóquio, né? A gente parte do pressuposto de que as séries, elas podem sim trazer objetos ricos, objetos que dão conta da riqueza do texto literário. Só que dá conta de uma maneira diferente, né? Porque está em um outro sistema semiótico. Então, eu queria que vocês comentassem aí, né? Por exemplo, o que vocês veem de interessante no chamado texto de saída, né? O texto a partir do qual se adapta, e que soluções que o escritor, o diretor, conseguiu para determinados recursos literários que tinha ali nesse novo sistema semiótico, né? O que vocês veem de exitoso aí nessa adaptação, né? Então, assim, se vocês quiserem desenvolver, pegar mais uma cena específica, falar assim, olha, essa cena é interessante, por causa disso, tem tal recurso cinematográfico aqui e tal. É um momento, assim, para vocês comentarem, né, sobre como que a adaptação foi feliz, né, se vocês assim concordarem. Eu proponho que seja na sequência da apresentação, né, começar pelo Kleber e aí terminar na Thaisa. O que vocês querem comentar sobre? O que vocês acham? Kleber está por aí? Sim, Paulo, estou por aqui. Bem, podemos seguir a ordem das apresentações, caso alguma das colegas não tenham algo que queiram acrescentar já de antemão, não vejo problema algum. Mas da minha parte, o que eu considero pertinente, né? Ficando dentro da proposta que eu trouxe aqui. Eu vejo como um bom achado pensar as transmediações, esse processo de adaptar de uma mídia para outra, pensando o que cada mídia tem de mais interessante em termos de linguagem para oferecer, né? Tudo bem, a literatura é um teatro mental, né? É um filme mental. Nesse sentido, ela traz várias potências interessantes. Cada um inventa a sua trilha, cada um plasma ou molda o cenário e a aparência dos personagens como considerar mais conveniente. Cada um faz seu casting, cada um molda o cenário, cada um faz a sua sonoplastia, né? Já no caso da transmediação, né, da adaptação seja para uma mídia cinematográfica, para uma mídia televisiva, para uma mídia de websérie, são diferentes processos, né? Penso eu. E aí a gente já está falando de um trabalho coletivo, né? Que sai da esfera do contato individual da pessoa com o texto
para um trabalho que é um texto passando na mão de diversas pessoas com olhares distintos. Aí é um pouco aquilo que a Agostina Bessa Luiz vai chamar de conversa em tom de concerto, né? Porque você vai ter aí um diretor de elenco, um diretor geral, diretor de fotografia, né? Várias figuras coordenando equipes para produzir esse objeto, seja filme, seja série. E aí, quando eu voltando à questão do transmídia, então a gente já tem dois pontos: contato individual com o texto, e o outro, um contato coletivo para produzir algo além do texto. Né? O que eu considero pertinente e interessante da experiência transmídia é porque o que se busca com a transmídia? Que cada mídia seja a transposição para um quadrinho, para um filme, para uma série, para um jogo de cartas, para um jogo eletrônico. Cada mídia vai ressignificar esse texto, desenvolvendo potencialidades próprias dessa mídia de chegada. Tá? E aí, olhando para o caso do Brasiliano, o que eu gosto tanto dele? É como que você parte de uma proposta que é do steampunk como um processo de reciclagem, revisitação de textos canônicos para repensá-los em outras mídias, não só em outro contexto histórico, mas em outras mídias. Tá? E aí a conversa do é uma boa adaptação, não é uma boa adaptação. Bom, aí a gente já entra em outros critérios, gostos, preferências, né? Justificativa ou autojustificativa teórica, né? Então, assim, essa discussão pode, né, durar, sei lá, 3 eventos, se você quiser. Mas eu considero mais pertinente a gente colocar para o leitor, né, pensando, voltando o texto para a sala de aula, né? Ah, não vê o filme antes de ler o livro, não. Lê o livro primeiro. Considero legal. Para quê? Olha a primeira referência, ou o texto base, ou o texto ponto de partida. Depois veja o que foi feito a partir dele. Para aí pensar o que deu certo e o que não deu, por quê. Como que você faria diferente? Que escolhas que você faria? Ler é escolher. Ler, leger é escolher. Fazer isso aqui, que escolhas você faria e por quê? Para sair de um campo puramente teórico especulativo e pensar o texto e a adaptação no campo da prática de letramento, né, de propiciar os estudantes se apropriarem dessas diferentes linguagens, seja a literária, a fílmica, a da série, do streaming, a da HQ, do jogo, com um propósito mais prático. Não sei se eu te respondi, eu estou tentando só devolvendo e pegando a provocação e jogando para outros lugares. Respondeu. Eu gostei muito da imagem da Agostina Bessa Luiz aí. E dependendo aí do tempo, depois a gente pode discutir os critérios aí, né? Para a gente ver como é que a gente elege se a adaptação é boa ou não, né? A questão está toda aí por aí, né? Quais critérios eu me valho, né? Acho que esse é um ponto aí, né, cara? Para a eleição desse só para cânone. retomar, no caso da Brasiliana, como é um texto que joga muito com elementos da ficção científica, principalmente efeitos visuais ou os defeitos especiais, como a gente pode brincar, né? Por ser uma série de baixo orçamento, aí a Amazon ficou tão interessada que adquiriu e está bancando a segunda temporada. Então vai ser uma série que vai passar por um processo de sofisticação de efeitos, com mais orçamento e tudo. A série ela é muito boa em termos de locação, figurino, roteiro, proposta. Tem efeitos visuais muito interessantes, outros que poderiam ser melhor desenvolvidos. Mas para isso seria necessário o quê? Recurso, grana, para poder, em cima de uma montagem cinematográfica, que já é um processo complexo, você acrescentar camadas de visualidade ou camadas de efeitos visuais. Uhum. Que é algo completamente diferente de pensar uma adaptação feita pela Rede Globo, pela Globo Filmes, ou por outros grandes conglomerados midiáticos. Fazer cinema é caro, né, velho? Fazer audiovisual é caro.
Aquela ideia a cultura steampunk, ela está muito relacionada com a cultura maker, né? Com essa cultura do faça você mesmo, né? Então aí já entra a questão da produção independente e a produção estandardizada, Uhum. Uhum. né? Diferentes condições, contexto de produção e recepção, né? Uhum. Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom, meu caro. Marina, Márcia, vocês querem comentar sobre essa questão da adaptação, de soluções encontradas pelo diretor? Como é que vocês querem comentar sobre isso? Sim, quero comentar sobre algumas coisas que, enquanto a gente estava pensando sobre essa apresentação, a gente conversou sobre essa adaptação, que a série. Eu vou começar dizendo, na verdade, que a série é muito boa, porque eu sou apaixonada pela autora e eu fiquei encantada também pela adaptação. Existem outros recursos que provocam um desenvolvimento maior, então a gente tem, em termos desse ambiente mais angustiante, né, dessa história mais angustiante, é muito mais. A gente sente isso mais visualizando de fato na série que lendo. Não deixa de ser uma história angustiante o livro, mas na série a gente tem isso muito mais marcante, mas também não se resume a só uma história angustiante de dois jovens que sofrem muito e é só isso a vida. Não é apenas isso. Mas é um dado interessante, é o jogo das câmeras, as luzes, os ambientes que são muito bem construídos, eles são muito, o que a gente diria assim, fiéis à construção que a gente tem no livro, e isso é muito interessante. E também é uma série que ela não, ela funciona dessa forma em uma temporada, comportando tudo aquilo que tem na origem do livro. Não é uma série que foi pensada para ter N temporadas e N soluções, não, é aquilo ali. Tem um dado interessante que é o final da série, ele é bem diferente e ele é bem amigo do telespectador, porque no livro, a gente tem um final em aberto. A gente tem os dois protagonistas, a Mary e o Connor, eles conversam sobre eles se distanciarem novamente. Então, eles vão para lugares distintos, mas isso é muito mais direto. Então, eu vou para um outro local e nós vamos nos distanciar, e é isso, acabou por aqui. E não sei se voltamos a nos encontrar. E na série a gente tem um final mais acolhedor, porque eles vão se distanciar, mas eles tinham uma conversa maior e é num ambiente diferente. Eles voltam para a casa dela e ela vai sair dessa casa e se mudar. Eles estão em Dublin, né, que é a cidade grande. E a grande questão é porque o Connell ele recebeu uma proposta de mestrado em Nova York. E aí ele vai para uma outra cidade grande. E ele tem muito medo de se ver só na cidade grande, e conta para ela. Enfim, mas isso é diferente. Então tem uma construção diferente na série. E a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dos personagens e até a construção de outros personagens muito melhor que no livro. A gente tem outros que são muito significativos também na trajetória dos protagonistas, mas que no livro eles ficam um pouco mais apagados, eles ficam mais em segundo plano. E na série não, eles atuam interferindo nessa relação dos protagonistas. Então, em termos de pensar que a série é sobre um conjunto de pessoas, né, produtores e diretores, a autora estava participando, então ela estava ali presente em todo o desenvolvimento da série, né, como roteirista. Ela não escreve todos os episódios, mas ela escreve a maioria. Isso também é interessante. É, tem um novo produto, né? Um produto totalmente diferente, mas que ele é muito fiel àquilo que vem da origem, é um romance. Então eu acho isso bem interessante. Ok. Se a Márcia não for comentar, eu queria fazer uma provocação para a Marina, e aí depois a gente passa. Né? Você falou de fidelidade, né? Quando você pensa em fidelidade,
ao texto adaptado, o que você pensa, né, de fidelidade? Existe essa fidelidade? O que você está pensando? Mas não precisa responder agora, não. Imagino que a Eu ia Thaisa fazer queira falar. Eu ia fazer só um comentário rápido, é que no caso da série, tem o livro e a série partem de um drama muito, né, muito relacionado ao que nós estamos pensando sobre o romance de formação, né? Então, os sujeitos pensam, os dois protagonistas pensam o tempo inteiro sobre eles mesmos e sobre o seu par que está mais próximo, né? E isso é muito forte nas duas narrativas. Mas tem um formato de recepção, né? Um é lido, o outro há uma sensorialidade que permanece maior do que a leitura, né? A leitura a gente tem a visualização, com certeza, mas eu concordo com o colega, a ideia de ter uma trilha sonora, né? Que embala tudo, luzes, enfim. Acaba sendo uma recepção diferente, né? Claro que a gente sabe que essa recepção vai ser diferente. E esse dado se acrescenta ao fato de que o livro, a gente tem mais impressão do corte, o livro transcorre em 4 anos, né, as duas narrativas seguem essa ideia, mas a gente tem mais a sensação de corte, né, de capítulos em separado, e essa provocação acontece, inclusive, no início dos textos, né, e na série há uma outra recepção nesse caso, porque às vezes a gente assiste tudo junto, então você tem mais, lembra bastante, em função, claro, do veículo, a ideia de novela. Isso é algo interessante quando a gente conversa com as pessoas que assistem a série. E muitas pessoas assistiram primeiro a série e leram depois o livro, porque ficaram com essa sensação mesmo, né? Então, a unidade do romance, aí a gente pensa bem naquela estrutura, né, tradicional de romance, há uma unidade no livro que é quebrada também na série, claro, por conta do veículo, e que acaba acontecendo também, provocando uma recepção diferente, né? As pessoas começam a assistir, a ideia que a Marina falou agora de ser só uma temporada também convence as pessoas, e pensando na ideia de assim, funciona, para algumas coisas a série funciona, obviamente, com relação ao veículo, mas, por exemplo, muita gente chega muito rápido na série e aí vai ver o livro depois, que é uma questão de um fenômeno de recepção, né? As pessoas ficam procurando série e às vezes depois vão para o livro. Mas é nada diagnosticado com pesquisa, apenas das pessoas que estavam lendo também o livro junto, né, perto de mim, de Marina, quando a gente estava fazendo o trabalho. Ok, Márcia, obrigado. Thaisa quer comentar sobre esse processo de adaptação, as escolhas feitas? Assim, então, até eu toquei em alguns pontos rapidamente aqui nessa pesquisa, sobre como isso se deu, e na minha pesquisa anterior, que é mais ampla, eu abordo mais profundamente, que é o seguinte, essa questão de fidelidade, no início do cinema, ela foi muito colocada em pauta, né? Virginia Woolf, por exemplo, ela era muito contra as adaptações da literatura para o cinema. Ela falava que as adaptações para o cinema vampirizavam o texto literário, que enfraqueciam ele. Tem um texto dela que é bem dramático em relação a isso. Mas, depois de algum tempo, outros teóricos passaram a combater essa questão da fidelidade, né? Porque justamente foi um dos pontos que eu abordo, que é a questão das especificidades dos meios. Então, como eu trouxe aqui a Linda Hutton, ela fala do modo contar no meio literário, que é diferente do modo mostrar do cinema, da televisão, né? Então, são técnicas diferentes, são até criações artísticas diferentes, não tem como você esperar que sejam iguais. E aí eu também apontei aqui na apresentação uns trechinhos de cenas, né? Não sei se o áudio falhou na hora, mas acho que deu para ouvir na hora que, por exemplo, no romance tem uma cena que o autor, o Milton Ratum, ele aponta a diferença de personalidade dos protagonistas, né? Então, ele fala que o Omar, desde criança, ele era um destemido, enquanto o Jacob era medroso. Então, assim, como é que no roteiro isso foi colocado? Então, a roteirista colocou uma cena que não existia no romance, que mostra o Omar se jogando no rio, com águas revoltas, enquanto o Jacob fica olhando com medo, né? Tem uma cena maravilhosa também, que está no roteiro, e também foi para a minissérie, que é a cena da separação do Jacob da família dele,
como eu tinha falado, ele foi separado da família para evitar conflitos com o irmão, e ele foi contra a vontade dele. Então, no romance, o narrador ele fala que o Jacob, em um momento, ele falou para ele que aquele foi um dos momentos da vida dele mais tristes e que ele nunca vai esquecer. Só que não há uma descrição no romance de como foi o episódio da partida dele. Então, no roteiro, isso é descrito. É criada toda uma cena em que a mãe deles leva um gêmeo segurando numa mão e segura o outro gêmeo em outra mão. E eles chegam diante do porto de Manaus, diante de um navio, e a princípio era para os dois viajarem. E no final das contas, só o Jacob é mandado embora. Então tem uma cena maravilhosa que ele está lá no navio, vendo o navio se distanciar e olhando para a família, ficando cada vez mais longe. Então isso, na minha opinião, isso foi maravilhoso, essa criação do roteirista. Essa foi uma das criações, né? Mas só para ser mais conciso. Muito bom, obrigado, Thaís. É uma questão interessante, né? Porque no início tinha, de fato, né, essa crítica, né, como você mesmo comentou, né, que vampirizaria, né, a adaptação, ela, né, enfim, sugaria, né, todas as possibilidades, energias, né, digamos assim. É interessante pensar depois, né, como é que, enfim, isso passa a ser revisto, né, a gente pensar, por exemplo, né, que Derrida vai falar depois, olha, cada tradução que a gente pode tomar como adaptação, né, é uma leitura, né, e aí a gente começa a ver que, na verdade, a questão está muito mais no modo como essa leitura é feita, né, e quais recursos esse sistema semiótico novo, de quais recursos ele se vale, né, como é que ele emprega, no caso aqui, na iluminação, né, trilha sonora, enfim, figurino, essas possibilidades que o cinema, né, a produção fílmica, de modo geral, a imagem em movimento, como é que ele usa esses recursos, né? Esse é o ponto, né? Então, como o Kleber falou, né, esse teatro mental, né? A imagem acho que era essa que ele usou, né? Se, por um lado, né, a gente tem essa circunstância, que é a literatura, né, da palavra, né, ou seja, é um sistema semiótico, chamemos assim, que permite a imaginação, né, porque a gente está ali praticamente só com a palavra na página, o sistema, por sua vez, vai ter outras possibilidades, né, imagem e movimento vai ter outras. Então, se por um lado, talvez ele impeça a imaginação, talvez, né, depende muito do tipo de produção fílmica, por outro lado, ele pode oferecer outras coisas para a gente, né, umas metáforas visuais, por exemplo, que podem ser riquíssimas aí. Exatamente. Alguém quer colocar alguma coisa? Como é que vocês estão aí, pessoal? Bom, se todo mundo se der por satisfeito, por mim, fecho por aqui e aproveito para fazer o convite, assim, fortemente, para que vocês não percam a nossa palestra de abertura. A gente tem hoje uma super palestra, né? Hoje e amanhã, mas enfim, não acho que vale a pena assistir as duas. Hoje o Idelber Avelar vai falar sobre The Wire, né? A escuta, né? Para muitos aí, é a maior série, né, já feita. Eu sou do time Sopranos, mas muita gente da série é do time The Wire. Mas, de todo modo, é impressionante como que a HBO, né, numa mesma época, né, ali nos idos de 2000 e pouco, ali, produziu grandes séries enormes, né, não só com texto muito bom, né, o Kleber falava dessa questão da estrutura, né, não só com texto muito bom, com ótimos roteiristas, mas também com uma estrutura enorme, né, que é Sopranos, The Wire e Six Feet Under, né, a 7 Pounds. São séries muito grandes que demandavam muito recurso. Enfim, vale muito a pena ver é meio que o nascimento. E aí o ideia vai falar como que é justamente a proposta do evento, é mostrar como é que as séries podem trazer questões muito ricas, né? E vai mostrar como que os personagens complexos ali da The Wire, ou seja, como é que personagens que fogem ao maniqueísmo, ali bem numa linha shakespeariana, como é que eles ajudam a mostrar que, enfim, esse objeto é complexo, né? Ou seja, como que a série, elas trabalham, podem ser
objetos ricos ali, para a gente entender um pouco, às vezes, da psique humana, enfim, mostrar como é que a coisa não é apenas um mero entretenimento, né, mas sim um objeto mesmo de análise rico e tal. Então, ali, é bem interessante, né, não tem um maniqueísmo bom ou mal ali nos personagens. Então, convido a todos aí às 19h30 a assistir nosso canal do YouTube, né, a palestra do Idelber Avelar. E amanhã à tarde a gente tem as mesas de comunicação, né, tal qual aconteceu hoje, e aí à noite a gente fecha com a palestra sobre Stranger Things, bagulhos estranhos, né, na piadinha do nosso palestrante. Ok para todo mundo? Fechamos? Alguém quer colocar alguma coisa? Só agradecer o espaço e parabenizar pelo encontro, muito bom a gente começar a pensar nessas linguagens também no âmbito da universidade, muito necessário, e com esse pensamento também que a gente trouxe a leitura, considerando que é uma narrativa que é possível também. Apesar que as teorias mais antigas não dão conta, mas a gente está exatamente questionando-as. Muito obrigada. Parabéns a todos pelas apresentações. Exatamente, Márcia. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, nós organizadores ficamos muito felizes quando a gente começa a ver pesquisadores, professores, enfim, de diferentes áreas participando. É uma alegria, né? Uma alegria ver pessoas de diferentes estados participando. E, de fato, né, a gente já está na 5ª edição do Colóquio, já tem 5 anos, mas, de fato, como você colocou, ainda é um negócio novo ainda, né? A gente está meio que abrindo esse caminho no Brasil, tem pouco, somente no curso de letras, né? Tem pouca gente ainda que mexe com isso de modo sistemático, mas a gente vai construindo esse caminho aí a partir de, enfim, colhendo coisas na teoria do cinema, né? Nos estudos culturais, no Media Studies, enfim, a gente vai abrindo, pavimentando esse caminho aí com muita alegria. Obrigado a todos, Márcia, né, demais comunicadores, uma satisfação essa mesa, e a gente se vê às 19h30 hoje na palestra do Idelber. Até mais, pessoal. Obrigado. Até lá.